conturbada e bem quebrada, que tem um final surpreendente. E para contá-la, eu quero chamar a amada Marcília, minha esposa maravilhosa, para cantar. Deus abençoe, meu. Graça e paz, igreja amada do Senhor. Vamos lá. O pastor vem para aqui, né, com um tablet lindo, né? E eu venho com o celular bem pequenininho, né? Bem diferente. Mas essa história, essa palavra, não é uma história, essa palavra que ele trouxe aqui é muito interessante para a nossa vida. É uma história, como ele disse, conturbada, né? Cheia de detalhes que eu não sei se vocês notaram, teve muitos detalhes nela. E que vai nos ensinar grandes coisas. Começa pela genealogia de Jesus, que está lá em Mateus, do 1 ao 17. Eu não vou ler, depois vocês fiquem para ler, tá certo? Fica uma tarefa de casa para vocês, tá bom? Genealogia, geralmente, quando a gente fala de genealogia, tem muito em números. E muita gente acha aquilo uma besteira. Né? Vixe, é muito nome, é um saco aquilo ali, vai ver as genealogias que vem ali, mas tudo é importante na palavra de Deus. Tudo. Porque cada um de nós temos genealogia também, né? Quem foi que veio antes, avô, bisavô, tataravô, e isso vem trazendo para as nossas gerações. E a de Jesus não foi diferente. Tem nomes que são muito importantes na genealogia dele. São os meros registros que nós vamos ver. Elas carregam teologia, revelam o modo como Deus escreve a história. E quando você for ler Mateus 1, do 1 ao 17, lá no final ele fala, são 14 gerações, de Abraão a Davi. Mais 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. E mais 14 do exílio até Jesus. Ou seja, são 42 gerações que se passam até a chegada do Messias, o nosso Cristo. Para você ver que tudo era importante na palavra de Deus. Ao apresentar a linhagem do Messias a leitores judeus, porque Mateus está falando para os judeus da época. Essa é uma característica do Evangelho de Mateus. Mateus faz algo ousado e intencional. Ele usou aquilo ali com uma esperteza, uma grandeza. Porque naquela época tudo era muito julgado. Mas ele inclui mulheres cuja presença ali seria para muitos escandalosa. Porque as mulheres antigamente não faziam isso que vocês estão fazendo hoje. O pastor estaria ali falando, era para os homens. As mulheres ficavam escondidinhas. Hoje a gente tem a honra de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né? E para aprender cada vez mais o que ele quer falar com cada um de nós. Então lá ele fala de Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Todas essas mulheres fazem parte da genealogia de Jesus. Trazem marcas profundas, mas também uma fé viva. E mostram que a graça de Deus atravessa histórias imperfeitas para cumprir seus propósitos perfeitos. Nada que Deus faz é em vão. Tudo tem um propósito. Tenham certeza disso, que tudo que vocês estiverem passando na vida de vocês tem um propósito. Hoje nós iniciaremos uma série, Mulheres na História da Redenção. Aí os homens podem dizer assim, é um feminina, porque é para mulheres? Não, é para todos nós, porque todos nós aprendemos, temos muitas lições a aprender diante desse texto. O Deus da graça não se intimida com histórias quebradas. Ele as atravessa, ressignifica e transforma em palco para uma redenção. Nada do que é marcado por dor, injustiça ou pecado está fora do alcance das suas mãos restauradoras. Deus não faz nada em vão, gente. Nada, nada, nada. Ele fez lá, continua fazendo e ainda vai fazer muito mais.
O que é que tem na vida de vocês que pode estar quebrado, que pode estar com insegurança, que pode você estar dizendo que não tem jeito, né? Uma dificuldade, um trauma. Deus vai falar com a gente através disso hoje. E eu creio. Amém? Ao olharmos para Tamar, percebemos que o Senhor não descarta vidas feridas. Ele as insere de modo surpreendente no enredo que conduz ao Messias. Como o pastor falou agora em Gênesis, nós vemos que a graça não apenas consola, mas redime, reescreve e coloca a luz onde havia sombra. Aonde a gente não via jeito, ele traz. Aonde está escuro, aquele problema na sua vida, ele vai trazer luz, ele vai trazer solução. Hoje nós iniciamos essa série de mulheres na história da redenção com Tamar, vai ser a primeira. A graça que redime histórias quebradas. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Está lá em Mateus 1:3. Vamos orar. Pai, obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigada, Deus, porque eu sei que tu és um Deus maravilhoso e tu fazes, Senhor, aonde não se vê solução, tu traz redenção, tu traz cura, tu traz milagres, tu enche-nos da tua presença, Deus, e de segurança. Tu faz aquilo que é injusto, Senhor, aos nossos olhos, Senhor, virá justo nas tuas mãos. Então vem trabalhando nos nossos corações, Senhor, que toda distração saia, que a gente esteja conectado com o céu. Senhor, nos ajuda a entender a tua bendita palavra. Tira de nós todo cansaço físico, mental e espiritual. Tira de nós todo sono, Senhor, toda distração, toda artimanha de Satanás, quando bota o sono para tirar a tua bendita palavra, para trazer crescimento aos teus filhos, Senhor. Então vem, Espírito Santo, faz o mover aqui nesse lugar. Acampa teus anjos aqui ao redor de cada um deles. E não permitas, Deus, que Satanás roube nenhuma da tua palavra, Senhor. Não permita que eles deixem isso acontecer, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Me usa como tu queres. A palavra é tua, Senhor. Eu não quero dar um passo se tu não estiveres comigo. É o que eu te peço, Deus. Eu já te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Meus irmãos, Gênesis parece, à primeira vista, um capítulo deslocado, que está ali na Bíblia, no meio da narrativa da vida de José, porque quando vocês começarem a ler, vocês vão ver que ele começa lá, né, falando da vida de José. Traz uma história sombria, cheia de falhas humanas, injustiças e silêncio. Mas é justamente ali, no terreno árido da dor, que a graça de Deus floresce. E pode ser que você esteja aqui passando por momentos de dores, de dúvida, e Deus vai florescer, vai te mostrar a solução. A narrativa de Tamar nos mostra que o Senhor não é indiferente ao sofrimento, nem passivo diante da opressão. Deus, ele não dorme. Ele está vendo o seu sofrimento, seja o que você estiver passando. Ele está ali com você. Está difícil um filho, está difícil o marido, está difícil o trabalho. Ele está com você. Sempre, sempre, sempre. Tamar era uma mulher cananeia, cuja história apresentava alguém marcada por dor, injustiça e coragem silenciosa. Viúva 2 vezes. Vocês viram quando o pastor falou aqui que ela ficou viúva 2 vezes. E deixada sem proteção por Judá, que era uma pessoa que era para cuidar. Porque na palavra de Deus diz, né? Cuidem dos órfãos e das viúvas. Exatamente por isso. Ele que deveria garantir-lhes, ele deveria garantir-lhes as descendências que viriam, com os 2 filhos, né? Que ficou. E ela se viu esquecida dentro de um sistema que a oprimia. Lembro que na época as mulheres não tinham voz, eram inferiores à sociedade. Sempre foi assim antes. Então as mulheres, elas sofriam e era calada em silêncio, porque elas não podiam se expor, falar o que elas queriam, né, diante da lei que eles tinham lá. E a gente vê que na lei do levirato, aí vocês vão dizer assim, o que é levirato?
Está lá registrado em Deuteronômios 25, 5 e 6. Estabelecia que quando um homem morria sem deixar filho, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar descendência em nome do falecido, preservando sua linhagem e protegendo a mulher da vulnerabilidade social. Por quê? Porque elas ficavam esquecidas, elas não tinham valor. Então existia essa lei. Não era apenas ter filhos, era dignidade conquistada pela mulher. Essa prática explicava a responsabilidade que recaía sobre Judá e seus filhos na história de Tamar, garantindo-lhe continuidade e dignidade. Gente, a dignidade de uma pessoa é tudo. A melhor coisa da vida da gente é a gente ser digno e não esquecido. A falha deles não foi apenas moral, a falha dele, mas também uma violação direta do princípio que mais tarde seria formalizado na própria lei de Deus. Ainda assim, Tamar agiu para reivindicar o direito que lhe era devido, e sua busca por justiça acabou expondo a falha de Judá. Ela expôs a falha do sogro. Ela pegou aquilo ali firmemente e disse: eu não vou largar. Porque ela estava se sentindo já escanteada, esquecida. Mas a intervenção de Deus em meio ao caos chegou. O nosso Deus, Ele não nos esquece. O Deus, Ele está com a gente em toda e qualquer situação. Ele não está vendo, Ele não está esquecendo a luta que você está passando. Ele está com você em meio a essas dificuldades. De maneira surpreendente, ela se torna mãe de Pérez, integrando a linhagem do Messias. Um testemunho de que Deus redime histórias quebradas. Você está aqui, pode ter tanta história que você está dizendo: não dá mais, eu estou esquecida. Mas Deus não esquece. Ele transforma vidas improváveis em partes essenciais da história da salvação. E você pode estar aí pensando que está esquecida por Ele, mas não está. Deus não dorme. Deus não faz como a gente muitas vezes que está aqui dormindo. Ele está acordado, atento, vendo sua situação, vendo tudo que você está passando. Quando líderes falham, como ele falhou, e estruturas esmagam, Deus age. Ele transforma a injustiça em instrumento de redenção e escreve com mãos misericordiosas uma história que aponta para o Messias. Tamar foi esquecida por quem deveria protegê-la. Uma pessoa que sabia das coisas, tinha aquela nora que sofreu o que ela sofreu, passou pelo que ela passou, em vez dele proteger, ele botou longe. E assim está na nossa vida. A gente passa muita situação com pessoas que era para nos proteger e não nos protegem. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é em vários lugares. Judá, que deveria ser o guardião da justiça, torna-se agente de abandono. Ele a desamparou. A gente viu isso lá quando o pastor falou aqui em Gênesis 38:11. Disse: então Judá, sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai. Ele teve medo, né? Ele em vez de ajudá-la naquela situação que ela estava, mandou para longe com medo de perder mais um filho. Só que ali ele já estava grande. E ele poderia ter feito isso. Tamar é deixada à margens, esquecidas por aquele que tinha toda a responsabilidade. Mas o silêncio humano não é um silêncio divino. A negligência de Judá não impede o olhar atento de Deus. Ele vê a mulher deixada de lado, a vida interrompida, a promessa não cumprida, porque mesmo que você pense que na sua vida não vai se cumprir, vai se cumprir. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir.
Você pode achar que está acontecendo várias coisas e Deus está lhe abandonando, não vai ser cumprida aquela promessa que você recebeu, mas Deus, quando diz, Ele cumpre. A história de Tamar começa na injustiça, mas não termina nela. Porque Deus não abandona quem foi esquecido. Existem muitas formas de ver uma história assim. Uma delas é o julgamento. Podemos reduzir tudo a julgar a sua atitude. A gente vê o que Tamar fez, se prostituiu e foi lá, teve relações com o sogro. Mas também podemos ver como um espelho doloroso de muitas realidades atuais. Muitas coisas a gente faz na vida errada, que não era para ser feita. Isso Deus olha e diz assim: filho, eu tinha tanta coisa para ti, eu tinha tanta coisa para tu, filho, mas tu fosse pelo caminho errado. Eu estou aqui te ensinando para ir pelo reto, pelo certo, mas tu ainda vai pelo caminho errado. Mas mesmo naquilo ali, Deus ainda refaz para a sua história ainda ser melhor. Há pessoas que foram deixadas de lado por familiares, líderes, amigos ou instituições que tinham a responsabilidade de cuidar delas. Esse tipo de abandono fere profundamente, porque nasce justamente de quem deveria ser abrigo. Sabe aquela ferida que você tem de você confiar em uma pessoa que era para lhe proteger e essa pessoa lhe abandona? Aí você se sente largado, você se sente injustiçado. Muitos entram em depressão, muitos querem dar troco, querem fazer do mesmo jeito, mas Deus não esquece. Deus, Ele não abandona nenhum de vocês, mediante seja qualquer situação. Ele está com você. Ele não sai da sua história. Mas a história de Tamar vem para nos lembrar que o esquecimento humano não define o cuidado divino. Deus permanece atento, mesmo quando aqueles que eram para estar no nosso lado falham. A Escritura afirma essa verdade. Vejam em Gênesis 16:13. O Senhor é o Deus que vê. Gente, não pense que tudo que vocês estão fazendo aqui não está sendo visto. Tudo que a gente faz é visto. Deus, Ele não dorme, não. Ele está vendo todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer angústia, toda e qualquer depressão que vocês estejam passando por situações que eram para pessoas estarem cuidando de vocês e não estão. Porque aí é onde entra a história de Tamar. Ela se achava injustiçada. Ela achava que ali não tinha jeito. Mas Deus, quando vai, está escrito ali para se cumprir, Ele entra. Ele entra na história de vocês e faz mudar o que vocês nem imaginam que Ele poderia mudar. Palavras ditas por outras mulheres feridas foi a de Agar, que também experimentou o abandono. Assim como Deus viu Agar e Tamar, Ele vê cada pessoa que se sente esquecida. O seu olhar não é passivo, mas cheio de graça, que restaura e reabre os caminhos. Vocês creem? Vocês creem, gente, que Deus está com vocês em toda e qualquer situação? Se vocês estão aqui com o coração partido, sofrendo, achando que estão esquecidos por Deus, diante do sofrimento, que cada um esteja com filho, sabe, às vezes a gente diz: Deus, eu tive um filho e eu queria esse filho nos teus caminhos. E não está vendo isso ainda, mas Deus não dorme, como tem na palavra dele. Ele está com você e Ele vai mostrar o caminho a seguir. Está com o marido difícil de ser convertido? Ore, não pense que Deus esqueceu de vocês. Ele está junto com a gente em toda e qualquer situação. Ele está escrito lá. O propósito que Ele tem para a vida de vocês vai se cumprir. Mas também a graça que redime histórias quebradas, mesmo quando existe dor e silêncio.
Tamar age a partir do lugar de dor e invisibilidade. Ela não estava sendo vista, ela estava esquecida. Porque o que o pastor leu aqui mostra. Ela estava esquecida. Ele mandou ela ir para a casa do pai. Para aquela mulher viúva. Ela estava dizendo, acabou-se. O que vai ser de mim? Ela achava ali que ninguém estava mais vendo ela. Por isso que ela agiu daquele jeito. Ela não foi uma rebelde, nem fez barraco. Ah, meu sogro Tamar, vem cá. Ah, o senhor vai ter que me dar seu filho. Vai ter que me dar seu filho, que eu não vou ficar largada, não. Ela podia ter feito isso. Como muitas pessoas fazem hoje e agem. Muitas pessoas. Quer fazer a justiça por você. Tem muita gente que faz isso. Não espera, não descansa, não silencia e não ora, esperando a providência de Deus na vida. Acha que por sua força você consegue. Ela fez diferente. Sua atitude pode até ser controversa, mas nasce de uma busca legítima por justiça em um silêncio que a oprimia. A justiça que brota da graça nasce do silêncio da dor. Por isso que a palavra de Deus diz. Isso não serve só para as mulheres não, tá? Porque tem muito homem aqui. Quando a gente diz assim, uma mulher sábia, ela edifica um lar, é porque ela edifica, quando ela silencia e ora. E o homem também é assim. Está com problema com sua esposa, está com problema no seu trabalho, está com problema com amigos. Ore. Ore. Mas sabe qual é o problema de hoje? Que muita gente quer agir pela sua força, não espera mais a força e o mover de Deus na vida. Acha que tudo tem que dar aquele jeitinho brasileiro, que só quem resolve é você. É por isso que hoje a gente está vendo tanta coisa acontecendo no mundo. Tanta coisa errada acontecendo no mundo pela desobediência do ser humano. Saiba que antes de apontar o pecado visível, Deus enxerga a dor invisível dela. Em um determinado momento, Judá finalmente reconhece: ela é mais justa do que eu. A justiça de Deus não é moldada pela estrutura humanas. Ela rompe, expõe e revela. A dor de Tamar não foi ignorada. Não foi ignorada pela sabedoria que aquela filha teve. Ela podia ter ficado em silêncio e ali ser mais uma viúva. Mas a promessa, a genealogia de Jesus não ia parar ali não. Tinha que se cumprir, mesmo naquela ocasião que foi como ocorreu. Deus a transforma em voz profética. Uma denúncia contra a hipocrisia e uma afirmação de que Ele mesmo fará justiça quando os homens falham. Porque homens falham. Ele não falha. Mas os homens falham sim. O único que é perfeito é o nosso Deus, o Deus que a gente serve. Sei que muitas pessoas carregam injustiças profundas em silêncio, dores que ninguém vê, palavras que nunca foram ditas, feridas que o tempo ainda não conseguiu curar. Às vezes você quer uma palavra de um pai que a abandonou. Às vezes você quer o amor de uma pessoa que era para lhe dar e não lhe deu. E isso vai sendo guardado em silêncio. E isso vai machucando, vai ferindo. Cada dia mais, vocês vão adoecendo o físico por causa de coisas que estão guardadas dentro de vocês. E que Deus pode dar em dobro, triplo. Não é a situação que vocês passaram que define quem é vocês. E é o que a gente está vendo aqui. Esse silêncio pode parecer um peso insuportável, mas ele não passa desapercebido aos olhos de Deus. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada noite difícil, cada injustiça suportada com dignidade. Ela não ignora o sofrimento. Ele não ignora o sofrimento. Ele se aproxima, sustenta e promete agir no tempo certo.
Ele age no tempo certo. Não adianta vocês querer que Deus vai agir no tempo de vocês, mediante a dor que vocês têm, o sofrimento que vocês têm. Gente, é no tempo dele. Aprendam a orar e entregar. Quando a gente ora e entrega a Deus, Ele é quem vem fazer, Ele é que faz, não é nenhum de nós. Vocês querem transformação de familiares, vocês querem transformação de lideranças, entreguem a Deus, Ele é que pode fazer. Nenhum de nós temos força para mudar ninguém, só Ele. Obediência, jejum e oração, silêncio como ela fez. O salmista nos encoraja com esta verdade. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 9, 9. Quem sofre em silêncio não está sozinho. Deus segue perto, atento, comprometido em trazer justiça e redenção. Deus tem um propósito, gente, para cada um de nós. Como Ele teve na vida de Tamar, que veio para a genealogia de Jesus, que uma mulher improvável. Porque para muitos achavam que Deus vinha, que Jesus vinha famílias ricas. Mas não, Ele veio como nós. Ele veio como eu e você. Ele veio para mostrar que Ele foi gente como eu e você, que passa por dificuldades como cada um de nós. E por fim, a graça que redime a história quebrada, mesmo quando só havia vergonha. O nascimento de Pérez é o rompimento literal e simbólico da graça. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Quando ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Pérez encontra uma brecha e rompe. Seu nome significa oportunidade de romper. Qual é o Pérez que você tem que botar na sua vida hoje para romper? Romper a barreira da murmuração. Romper a barreira do achar que Deus não tem poder para fazer mais nada na sua vida. Achar que tudo acabou. Ali virou a chave. Surgiu uma nova história. E Deus tem uma nova história para cada um de nós. Aonde vocês acham improvável, Ele faz novo. Deus pega a história mais improvável, mais quebrada, mais marcada por falhas humanas e insere na linhagem da história da salvação. Onde havia vergonha, Deus traz honra. Porque todo aquele que acha que está sendo desonrado, está passando por situações que não tem jeito para os seus olhos, Deus honra. Quando você está nos caminhos certos dele, fazendo as coisas certas para ele. Onde havia abandono, ele gera continuidade. Onde havia injustiça, ele planta redenção. A graça não apenas consola, ela reconstrói. Ela não apenas cura, ela redime. Deus não desperdiça dor. Você acha que está sofrendo e Deus está desperdiçando a sua dor, o seu sofrimento? Ou que Ele está lá dormindo, esquecendo o que vocês estão passando de sofrimento, de dor? Não. Ele está junto de vocês em cada momento, em cada situação. Ele a transforma em um caminho que aponta para Cristo. Creia hoje. Deus não ignora a injustiça. Ele a transforma em redenção. A história de Tamar nos lembra que Deus vê quando líderes falham.
Deus ouve quando estruturas oprimem. Deus age quando a injustiça parece vencer. Deus transforma histórias quebradas em capítulos essenciais da redenção. A genealogia de Jesus carrega o nome de Tamar, para que ninguém duvide. O Salvador veio de uma linhagem humana, marcada por dor e pecado, porque veio salvar humanos marcados por dor e pecado. Somos pecadores. Cada um aqui deve ter uma história de dor, de sofrimento. Mas nem por isso ele abandonou. Ele está. Deus vê quem foi esquecido. Se você se sente deixado ou deixada de lado, ignorado ou ignorada, por quem deveria cuidar de você, lembrem-se, bote isso na mente de vocês. Deus não repete o silêncio dos homens. Ele vê, ele se importa e ele age. Amém? Vocês recebem essa palavra? A graça alcançada cria histórias interrompidas. Talvez sua história pareça suspensa, travada, sem saída. Mas a graça de Deus não se intimida com interrupções. Ele reabre caminhos, restaura a dignidade, escreve futuro onde só enxergava o fim. Pai, eu te peço, Senhor. Eu queria te pedir, Deus, que tu fosse no coração de cada pessoa que está aqui agora. Cada um de vocês que estão aqui com uma dificuldade, que acha que não vale a pena, que Deus esqueceu, que está passando por uma situação que acha que não tem jeito. Eu peço que vocês fiquem assim, quebrantados, para Deus trazer a certeza de que Ele não abandona vocês. Ele está com vocês em toda e qualquer situação. Gente, botem na vida de vocês isso. O nosso Deus é um Deus que não dorme. Nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus que restaura qualquer situação. Lembrem-se, a genealogia de Jesus não é história de pessoas perfeitas, mas de um Deus perfeitamente gracioso. Eu queria dizer a vocês, o significado do nome Tamar é palmeira ou tamareira, uma planta resistente, bela e fértil. Mesmo em terras secas, as palmeiras podem sobreviver e frutificar. Talvez seu nome não seja Tamar, mas você é uma filha ou um filho amado desse, que Deus vê. É perfeito, é grandioso, que transformou a história de Tamar e pode transformar a sua também. Botem o nome de vocês, Simone, Fabrício, Tomás, Adriana. Pode não ser Tamar o nome, mas Deus tem propósito para a vida de vocês. Ele quer trazer cura e libertação para aqueles que estão precisando. Sejam fortes como o nome de Tamar era. Não nada é em vão na vida da gente. Nada. Gente, eu quero que vocês entendam a força que aquela mulher teve para não ficar para trás. Ela pode ter feito, ter se prostituído ali, mas tudo tinha um propósito para se cumprir. Para Jesus vir. E ainda vai vir muitas outras. São grandes lições que a gente aprende quando a gente está com a Bíblia, comendo a Bíblia, entendendo e pedindo a Deus o discernimento. O sofrimento de cada um de vocês, pais e mães, não é em vão. Deus tem um propósito e Ele não abandonou nenhum de vocês. Mesmo diante de cansaços, mesmo diante de lutas e dores, Ele não esquece de nenhum de vocês. Baixem as cabeças que eu queria orar. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada porque eu sei que quem estava atento a Ti, Senhor, teve a redenção, entendeu o que é a redenção, entendeu o que é a transformação, entendeu que o Teu processo, Deus, na nossa vida traz crescimento. Muitas dores vêm, mas vêm para a gente crescer,
Vem para a gente entender quem Tu és em nossa vida, Senhor. Não permita, Deus, que nenhum deles se sintam órfãos, sem pai. Porque Tu és um Pai, um soberano. Tu és um Pai que não nos abandona, que nos coloca no colo, que nos abraça, que está conosco em todo e qualquer sofrimento. Mesmo diante de tanta dor, Tu não me abandona, Deus. Tu não abandona os Teus filhos que estão aqui, Senhor. Mesmo com desafios, mesmo com feridas, Deus, Tu estás com eles. Mesmo sem entender o sofrimento, mas Tu és a nossa rocha e nossa fortaleza. Tu não nos abandona. Tu está conosco, Senhor. Tu tem um propósito para a nossa vida, Senhor. Então vem, Espírito Santo, faz morada. Vem nos transformar. Vem fazer com que cada dia mais, Senhor, a gente entenda que Tu tens uma grande obra para fazer em nossa vida, mesmo mediante as situações, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela transformação. Obrigada pela Tua bendita palavra. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome do Teu Filho Jesus.